todos e olá Marta. Sejam muito bem-vindos ao Perfil, o programa que procura conhecer melhor algumas das personalidades ligadas à nossa academia. Hoje estamos à conversa com José Eduardo Reis, professor que está há quase 34 anos nesta universidade. O professor é investigador integrado do Instituto de Literatura Comparada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vamos entender melhor o percurso deste docente no programa de hoje. José Eduardo Reis está hoje em Perfil. Nome? José Eduardo Reis. Prato preferido? Bacalhau à Brás, mas sem bacalhau. Uma música? Passionata de Beethoven. Um livro? As Novas Inquirições, de Jorge Luís Borges. Um filme? Mindwalk. Passatempo preferido? Ler. O que é mais importante para si na vida? Harmonia. Sítio preferido no campus? Junto à entrada do lago, junto àquelas árvores do lago, perto do lago. Uma recordação feliz na UTAD? O facto de ver alunos a progredirem e a sentirem-se cativados em função do que aprenderam nas minhas aulas. Um desafio profissional para o futuro? Continuar a trabalhar na minha área de conhecimento e aprofundar os estudos no âmbito da minha especialização. José Eduardo Reis é professor associado da UTAD e está há quase 34 anos na nossa universidade. Doutorado em Literatura Comparada pela UTAD, leciona na área dos estudos literários. É investigador integrado do Instituto de Literatura Comparada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tradutor convidado nos seminários de tradução Poetas em Mateus e membro do Conselho Consultivo Internacional das Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa. Um crescimento pessoal e profissional que coincidiu com a evolução da nossa universidade. Nesta conversa vamos conhecer algumas das histórias e memórias do nosso convidado. Olá, professor José Eduardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Veio de Algarve no final dos anos 1980. O que é que recorda daquela viagem desde o sul do país e depois de curvas e contracurvas até chegar atrás dos montes? Bom, recordo que efetivamente era uma odisseia fazer essa viagem desde o sul do Algarve até ao norte de Portugal em 1988. Praticamente não existiam autoestradas e, portanto, foram quase 2 dias para chegar aqui. Foi uma longa viagem que pronunciava eventualmente uma odisseia como professora. Como é que surgiu a possibilidade de trabalhar na UTAD? Recorda naquela altura, já éramos uma universidade verde? Já éramos uma universidade verde, ainda não éramos bem, mas já éramos uma universidade. Foi por concurso público, havia um anúncio, na altura publicado num jornal de grande circulação, que era justamente o Semanário Jornal, e concorri e candidatei-me e acabei por ser selecionado, juntamente com uma colega, aliás, que ainda está no ativo. Fomos os 2 que entramos naquele ano por concurso público. Apesar de se fixar na área da literatura, a verdade é que o professor fez algumas cadeiras num curso de comunicação social em Lisboa, no ISLA. Queria ser jornalista, o que é que fez mudar de planos? O que me fez mudar de planos foi ter a percepção que ser jornalista é uma atividade muito exigente, sobretudo a nível não só da disponibilidade do trabalho, mas também de dinâmica do trabalho. Disponibilidade porque temos que ter praticamente 24 horas de disponibilidade para estar ativos, pelo menos naquela época. Podia ser chamado para poder ter que cobrir um acontecimento. A minha experiência jornalística foi apenas como estagiário, durante cerca de 2, 3 anos, justamente nesse jornal que se chamava na altura o Jornal, e apercebi-me que o meu interesse era mais o estudo do que propriamente estar envolvido na atividade que tem a ver com o jornalismo, de noticiar a realidade e de estar a 100% disponível para ter que cobrir acontecimentos que me levavam a ter que sair de casa à meia da noite porque me chamavam, ou ter que rapidamente escrever um artigo, porque na altura não existiam computadores e, portanto, aquilo tinha que ser batido à máquina e não podíamos fazer grandes variações no texto. E portanto, apercebi-me que precisava de mais tempo para mim e interessava mais o estudo do que propriamente a atividade jornalística, que é uma atividade muito interessante, muito nobre, mas não foi por aí que eu, de facto, acabei por depois mudar a minha vida para esta presente atividade, desempenho, com todo o gosto, de professor.
Leciona diversas disciplinas na área dos estudos literários no curso de Línguas, Literaturas e Culturas. Para si, qual é o maior desafio em dar aulas na área da literatura? O maior desafio atualmente é mesmo convencer os alunos que a literatura é uma área de conhecimento muito exigente e com uma grande tradição a nível cultural e a nível académico. Explicar-lhes que letras não são tretas, que letras são uma forma de conhecimento muito exigente, que requer muito estudo, apesar de ser um estudo diferente do estudo das chamadas disciplinas científicas exatas, essas sim que requerem um estudo contínuo e muito aplicado, com uma metodologia muito própria, mas a área da literatura levanta outro tipo de desafios que passam nomeadamente por aperceber-se o aluno do que é a literatura enquanto prazer de ler. Isso é uma das condições fundamentais. E, portanto, a minha tarefa é tentar, na medida do possível, captar os alunos para o interesse da leitura com prazer e, ao mesmo tempo, devidamente fundamentada, porque não é uma leitura superficial o que nós procuramos fazer na área dos meus estudos. Os alunos de hoje são iguais aos dos anos 80 e 90, de quando começou a dar aulas? Bom, iguais não podem ser de forma nenhuma, não é? Porque hoje em dia verifico que há talvez menor disponibilidade muitas vezes dos alunos para o ato da leitura, como no passado existia, visto que a leitura requer tempo e hoje em dia os alunos muitas vezes querem informação rápida que lhes é fornecida através dos meios digitais, tecnológicos. E, portanto, eu diria que hoje em dia os alunos, muitas vezes do ponto de vista da sua preparação, por exemplo, no domínio do inglês é muito melhor, mas do ponto de vista da sua disponibilidade para o estudo atento, concentrado da literatura, nem tanto assim. Uma parte importante da atividade de um docente é a ligação com o mundo exterior, fora da universidade. Desde 2004, que é tradutor convidado nos seminários de tradução Poetas em Mateus, na Fundação Casa Mateus. Se pudesse escolher 2 momentos marcantes desta experiência, quais seriam? 2 momentos marcantes dessa experiência foi logo a primeira sessão, em que fui convidado a participar um bocado por acaso, porque estava nesse momento no Palácio Mateus e era necessário reforçar a equipa dos tradutores. Eu estava disponível para o fazer e fui convidado a fazer esse trabalho juntamente com um grande poeta, o Nuno Judice, e mais uma colega que também estava a trabalhar com ele, uma professora de Lisboa, e de repente dei-me conta de que traduzir poesia era qualquer coisa que não era apenas um desafio, era qualquer coisa que me agradava imenso. Quer dizer, eu já tinha feito algumas traduções pessoais, mas nunca coletivamente, e aquela dinâmica de grupo marcou-me muito. Essa foi, portanto, a primeira experiência com uma poeta sul-africana chamada Karen Armstrong, que era o nome dela, creio, e outra experiência foi a experiência humana, o contacto com poetas que são geralmente, de uma maneira geral, pessoas do ponto de vista humano absolutamente excepcionais. Não só como escritores, mas como seres efetivamente dotados do ponto de vista da sua interioridade, digamos, e da sua cultura. De maneira geral, os poetas que eu conheci, que foram vários, que tive a oportunidade de conhecer nesta circunstância, eram pessoas não só grandes poetas, portanto, pessoas que tinham essa qualidade de escreverem muito bem e poesia, como serem pessoas do ponto de vista humano também notáveis. Esteve na Índia em 2011 como professor visitante no Departamento de Estudos Românicos e Germânicos na Universidade de Nova Delhi. É sabida a ligação de Portugal com este país asiático. O que é que mais o surpreendeu em Nova Delhi? Olha, Nova Delhi é uma realidade tão exterior à nossa que eu, que não me dedico à escrita para além do plano académico, comecei a fazer apontamentos que estão inéditos sobre a minha experiência na Índia, em Delhi. Estamos a falar de uma cidade que tem cerca de 20 milhões de habitantes, portanto o dobro da população de Portugal. E dizer-lhe o que é uma cidade com 20 milhões de habitantes que funciona num registro muito caótico, mas que ao mesmo tempo funciona com um tráfego completamente descontrolado,
como o meu registro, aliás, o meu primeiro registro sobre isso, sobre a minha experiência no primeiro dia, dá conta desse caos, mas um caos relativamente organizado. Portanto, falar dessa experiência da Índia e de Nova Delhi é falar de uma experiência semelhante a alguém que vai a Marte e que depois regressa ao planeta Terra. É de facto uma realidade muito diferente da que nós conhecemos no Ocidente. A terminar esta entrevista, que projetos tem em mente ainda fazer na universidade e que ainda pretende concretizar? Os projetos que eu tenho é continuar a investigar na área da minha especialidade. Fundamentalmente orientei a minha investigação para os estudos de utopia e continuar a escrever sobre literatura, continuar a escrever ensaios que possam serem importantes, enfim, para o progresso do conhecimento da área em que eu me situo, da literatura comparada, em concreto dos estudos literários na área da utopia. Portanto, certamente que ainda como investigador, enquanto eu puder, continuarei a trabalhar nesse âmbito. Obrigada, professor José Eduardo Reis, por ter concedido esta entrevista ao UTAD TV. Muito obrigado, ele. O nosso convidado de hoje falou-nos do papel que desempenha na UTAD e do seu interesse pela literatura. José Eduardo Reis recordou alguns momentos marcantes da sua vida a nível pessoal e profissional e das perspectivas para o futuro. No próximo episódio do Perfil, prometemos continuar a dar voz às mais diversas personalidades da nossa universidade e ouvir os seus relatos de memórias que aqui criaram. Até breve!